Gabriel tinha apenas 1 ano e meio, quando começou a sumir diante dos olhos de todos. Cada dia mais magro, mais fraco, mais apagado. Seu pai, o poderoso empresário Gustavo Azevedo, dono de uma rede de hotéis de luxo em todo o Brasil, contratava especialistas do mundo inteiro. O dinheiro não era problema. Gustavo podia comprar quase qualquer coisa, exceto a saúde de seu único filho. A mansão dos Azevedo se erguia imponente no bairro do Morumbi, em São Paulo. 3 andares, jardins impecavelmente cuidados e uma piscina que mais parecia um lago. Gustavo, viúvo desde que sua esposa Alice morreu por complicações no parto, estava desesperado. Os primeiros meses de Gabriel tinham sido perfeitos. Um bebê saudável, risonho, crescendo normalmente. Mas há 4 meses algo havia mudado. O menino começou a rejeitar a comida, chorava constantemente, perdia peso de forma alarmante. Sua pele, antes rosada, tinha ficado pálida, quase acinzentada. Gustavo levou Gabriel aos melhores pediatras de São Paulo, a clínicas privadas nos Estados Unidos. Testes e mais testes, análise de sangue, exames de alergia, tudo. Os resultados eram um mistério frustrante. O menino deveria estar perfeitamente saudável, mas claramente não estava. Mariana Santos tinha 52 anos e trabalhava como faxineira há décadas. Há 2 anos estava na mansão Azevedo. Chegava todos os dias às 6 da manhã, limpava toda a casa e saía às 2 da tarde. Era como se definia, uma funcionária invisível. Pessoas ricas raramente olham para quem limpa seus pisos, e Mariana prezava pela discrição. Mas Mariana tinha olhos, e nos últimos 4 meses ela observava algo que lhe gelava a espinha. Gabriel estava morrendo. Ela via a clareza. Aquele bebê que costumava engatinhar pela casa com energia, agora mal tinha forças para levantar a cabeça. Mariana criou 4 filhos. Sabia o que era uma criança doente. E havia algo no padrão da doença de Gabriel que não se encaixava. Não era gradual como uma doença crônica. Eram ciclos. Uns dias o menino parecia um pouco melhor, quase recuperado. De repente, voltava a piorar drasticamente. Era como se algo estivesse envenenando-o intermitentemente. Ela nunca tinha dito nada. Quem era ela para questionar os médicos, os especialistas, o pai milionário? Era apenas uma faxineira. Ninguém a escutaria. Seria demitida na hora. Mas naquela manhã de novembro tudo mudou. Mariana chegou mais cedo, antes das 6. Tinha esquecido sua marmita no dia anterior e a cozinheira só chegava às 7. Entrou silenciosamente, usando sua chave de serviço. A casa estava em silêncio absoluto. Gustavo dormia no 3º andar, Gabriel no 2º, e a babá, Priscila, tinha seu quarto ao lado do bebê. Ao passar pela cozinha em busca da sua bolsa, Mariana viu a luz acesa. Espiou com extremo cuidado. Priscila estava de costas para a porta. Priscila, jovem, bonita e extremamente profissional, com certificados de agências internacionais, havia sido contratada há exatos 4 meses, quando a babá anterior saiu. Priscila estava preparando a mamadeira da manhã de Gabriel. Mariana estava prestes a recuar, quando viu algo que a fez paralisar. Priscila tirou um frasco pequeno e escuro do bolso do seu uniforme. Com movimentos rápidos, ela pingou algumas gotas daquele líquido na mamadeira, agitou-a vigorosamente e a deixou sobre a bancada de granito. Mariana sentiu o coração bater descontroladamente. Que líquido era aquele? Por que Priscila o escondia no bolso, em vez de deixá-lo com os remédios prescritos pelo médico? Priscila se virou para sair da cozinha e congelou. Mariana estava ali, parada na porta, encarando-a. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, nenhuma se moveu. Mariana sentiu a certeza de ter descoberto algo terrível. Então Priscila sorriu. Aquele sorriso perfeito, profissional, que ela usava para encantar Gustavo. Mas Mariana viu algo em seus olhos. Algo frio, calculado, perigoso. Mariana, perguntou Priscila com uma voz amável. Que surpresa, tão cedo. Mariana gaguejou que tinha esquecido a bolsa. Priscila assentiu. Que coincidência. Eu também não consegui dormir e desci para preparar o café do pequeno Gabriel. Mantendo aquele sorriso, ela pegou a mamadeira e saiu da cozinha, subindo em direção ao quarto do bebê. Mariana ficou paralisada.
tremendo. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. O frasco escondido, o líquido pingado na mamadeira. Ela precisava fazer alguma coisa. Acusar a babá perfeita sem provas era suicídio profissional. Mas se não fizesse nada, o menino morreria, e Mariana não conseguiria viver com isso. Mariana esperou 30 minutos, limpando nervosamente a cozinha. Cada segundo era uma eternidade. Ela sabia que Priscila já havia subido e dado a mamadeira a Gabriel. O veneno, ou seja lá o que fosse, já estava no corpo do menino. Ela precisava daquele frasco. Era a única prova concreta. Às 6h45 da manhã, Priscila saiu da mansão para sua caminhada matinal, um hábito que nunca quebrava. Assim que a porta principal se fechou, Mariana correu escada acima em direção ao segundo andar. O risco era imenso. Se fosse pega revirando o quarto de uma funcionária, seria demitida por justa causa. E provavelmente processada por invasão ou roubo. O quarto de Priscila era impecável. Tudo perfeitamente organizado, o que dificultava a busca. Mariana agiu rápido, movida pela certeza de que o tempo estava se esgotando. Ela procurou na mesinha de cabeceira. No gaveteiro superior, ela o encontrou. Era o frasco, pequeno, de vidro escuro, sem etiqueta, cheio de um líquido transparente que parecia água. Mariana o pegou com as mãos trêmulas. Ela não tinha ideia do que era, mas seu coração gritava que aquela era a causa. Este era o veneno que estava matando lentamente Gabriel. Escondeu o frasco no bolso do seu avental e saiu do quarto de Priscila, fechando a porta cuidadosamente. Agora vinha a decisão final. O que fazer com a prova? Ir diretamente a Gustavo Azevedo? E se ela estivesse errada? E se fosse uma vitamina inofensiva? Ela acabara de roubar algo da babá em quem ele confiava cegamente. Seria tratada como louca e demitida. Mas se estivesse certa e não fizesse nada, aquele bebê morreria. Mariana não podia viver com essa culpa. Tomou a decisão mais difícil de sua vida. Esperou até às 8 em ponto, a hora em que sabia que Gustavo estaria tomando café em seu escritório antes de ir para a sua holding. Subiu as escadas com as pernas bambas, sentindo o peso do frasco como uma bomba prestes a explodir. Bateu na porta do escritório. Quando Gustavo mandou entrar, ela o fez, segurando o frasco no bolso. Gustavo, um homem que irradiava poder, levantou o olhar do seu tablet surpreso. Mariana nunca subia ao seu escritório. Era a funcionária discreta. Vê-la ali, pálida e tremendo, o alarmou imediatamente. "Mariana, o que houve?" perguntou Gustavo. Mariana tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Finalmente, ela tirou o frasco e o colocou sobre a mesa. Soltou tudo de uma vez, apressadamente. "Seu Gustavo, eu vi a Priscila, vi a babá. Colocando gotas disso na mamadeira do Gabriel hoje de manhã. Ela esconde isso no bolso, eu juro, senhor. Eu acho, mesmo que pareça loucura, que a babá está envenenando o bebê." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo olhou para o frasco, depois para Mariana, depois para o frasco novamente. Sua primeira reação foi de descrença e fúria. "Priscila, a babá perfeita, certificada que parecia amar o seu filho?" Impossível. Ela esteve com ele em cada visita ao hospital. Mas então, ele olhou para Mariana. Viu o terror genuíno nos olhos dela. Ela trabalhava ali há 2 anos, era silenciosa e nunca havia dado problema. Por que faria uma acusação tão grave se não estivesse certa? Gustavo pegou o frasco, abriu-o e cheirou. Não tinha cheiro. Parecia água. Ele perguntou a Mariana exatamente o que havia visto. Ela descreveu a cena da cozinha. O frasco escondido, as gotas, a agitação para misturar. Gustavo sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Gabriel começou a piorar exatamente quando Priscila foi contratada, 4 meses atrás. Os médicos não encontravam nada porque não sabiam o que procurar. Ele fez algo que o surpreendeu. Ele acreditou em Mariana sem questionar mais. Talvez fosse o desespero de pai. "Mariana, me escute bem", ordenou Gustavo com a voz séria. "Vou ligar para meu médico particular. Ele virá imediatamente com um laboratório móvel. Preciso de uma análise urgente desse líquido." Ele suavizou o tom.
Você não vai dizer uma palavra a Priscila. Haja com normalidade. Siga limpando, senhora. E pelo amor de Deus, não a deixe sozinha com meu filho até que tenhamos os resultados. Você pode ter acabado de salvar a vida do meu Gabriel. As horas seguintes foram uma agonia. O médico chegou, lacrou o frasco e se trancou com Gustavo no escritório para realizar os testes. Priscila, alheia a tudo, continuava cuidando de Gabriel, mas Mariana conseguiu ficar por perto, limpando o corredor, o quarto do bebê, vigiando como uma sombra protetora. Às 2 da tarde, o médico saiu do escritório de Gustavo Azevedo com o rosto pálido. O que ele disse deixou Gustavo e Mariana, que esperava nervosamente no corredor, congelados em choque. Senhor Azevedo, disse o médico, a voz quase inaudível. Os resultados preliminares são claros. O frasco continha ipeca. É um xarope que, em doses muito pequenas, induz o vômito e a aversão a alimentos. O médico continuou, enquanto Gustavo ouvia com o coração batendo furiosamente. Administrado de forma constante, causaria exatamente os sintomas que Gabriel apresenta: rejeição alimentar, fraqueza extrema, perda de peso, sem deixar vestígios em exames de rotina. É um envenenamento lento, deliberado, projetado para parecer uma doença misteriosa e sem cura. Gustavo sentiu uma fúria que nunca havia experimentado. Ele queria destruir a mansão. Por quê? Por que alguém faria isso com um bebê indefeso? O médico e o chefe de segurança, que Gustavo já havia acionado, aconselharam-no a esperar. Eles precisavam de mais provas, uma confissão, algo irrefutável para prender Priscila. Naquela noite, câmeras ocultas de alta definição foram instaladas no quarto de Gabriel. Gustavo não dormiu. Ficou acordado em seu escritório, assistindo aos monitores ao lado de 2 detetives. Mariana, insistindo que precisava saber se o menino ficaria bem, também permaneceu na mansão. Pela primeira vez, Gustavo a via não como a faxineira, mas como a mulher que tinha salvo seu filho. Às 3 da manhã, Priscila entrou no quarto de Gabriel. O bebê dormia profundamente. Ela se aproximou do berço com a mamadeira da madrugada. As câmeras capturaram tudo. Ela tirou o frasco do bolso, pingou 3 gotas na mamadeira, agitou e deu ao bebê, que bebeu instintivamente, ainda sonolento. Os detetives tinham tudo de que precisavam. Quando Priscila saiu do quarto, eles a esperavam. As luzes do corredor acenderam de repente. 3 policiais, Gustavo e Mariana. Priscila paralisou, o frasco ainda na mão. Por um segundo tentou sorrir, agir confusa, mas quando viu a fúria fria de Gustavo e o olhar resoluto de Mariana, ela soube que o jogo tinha acabado. Gustavo perguntou com uma voz que tremia de raiva contida. Por quê? Por que você fez isso com meu filho? Priscila permaneceu em silêncio por um momento. Então algo nela se quebrou, e o que ela disse chocou a todos. Ela se deixou cair em uma cadeira no corredor. Os policiais a cercavam, mas ela parecia alheia a eles. Começou a falar em um tom monótono. Conheci o Gustavo há 5 anos, murmurou. Trabalhava em um dos hotéis dele. Fiquei obcecada, mas ele conheceu Alice e casou-se. Quando ela morreu, vi minha chance. Ela se capacitou como babá, esperando o momento certo. Seu plano era simples: ser contratada, cuidar de Gabriel perfeitamente, tornar-se indispensável e, eventualmente, Gustavo perceberia que ela era a mulher ideal para ele. Mas as semanas passavam, disse Priscila com ressentimento. E ele nem me via. Eu era apenas mais uma funcionária, invisível. Então tive uma ideia. Uma ideia sombria. Se Gabriel estivesse muito doente, Gustavo dependeria mais dela. Ele a veria como a babá dedicada que não abandonava seu filho. Ela seria o seu alicerce. E quando o menino se recuperasse, ele ficaria tão grato que finalmente a enxergaria como mulher. Então comecei a envenenar o bebê, confessou. Só um pouco, apenas para deixá-lo doente, não para matar. Mas Gabriel piorou muito rápido, e Gustavo não buscou consolo em mim. Contratou mais médicos, viajou, afastou-se. Priscila entrou em pânico. Estava presa em sua própria armadilha. Se parasse o veneno, Gabriel se recuperaria e ela se tornaria dispensável. Quando terminou, o silêncio era total.
Gustavo olhava para ela como se fosse um monstro de pesadelo. Os policiais a algemaram. Enquanto era levada, Priscila virou-se para Mariana. Seus olhos, cheios de ódio, cravaram-se na faxineira. Se a velha intrometida não tivesse sido tão bisbilhoteira, o bebê estaria morto em poucas semanas, e Gustavo seria só meu. Nos dias seguintes, Priscila foi presa e acusada de tentativa de homicídio. O escândalo dominou os noticiários. Gabriel foi levado ao hospital. Sem a Ipeca, começou a se recuperar imediatamente. Em uma semana, voltou a comer. Em um mês, era o bebê alegre e saudável de antes. Gustavo não sabia como agradecer a Mariana. Com certeza. Vamos ao desfecho desta emocionante história, o capítulo 4, A Riqueza do Coração, onde o verdadeiro heroísmo é celebrado. O texto está em português brasileiro. Capítulo 4, A Riqueza do Coração. Gabriel recebeu alta do hospital, retornando à mansão no Morumbi como um novo bebê, saudável, sorridente e cheio de energia. Os médicos disseram que ele teve sorte. Mais um mês de envenenamento e o dano poderia ter sido irreversível. Gustavo Azevedo não sabia como retribuir a Mariana. Ele lhe ofereceu uma quantia significativa em dinheiro, muito acima do que ela ganhava em anos, por ter salvado seu filho. Mariana recusou. Não fiz por dinheiro, seu Gustavo. Fiz porque era o certo. Aceitar dinheiro transformaria isso em uma transação e não foi isso. Foi humanidade. Gustavo insistiu. Ele tinha que fazer algo. Mariana finalmente aceitou uma coisa, que ele elevasse o salário e os benefícios de todo o pessoal de limpeza, não apenas o dela. Que ele os enxergasse como pessoas, não como funcionários invisíveis. Gustavo, humilhado mas grato, aceitou imediatamente, mas fez mais. Ele a convidou para ser a babá principal de Gabriel. Mariana, a senhora é a única pessoa em quem confio de verdade. Não quero perfeição no papel. Quero alguém com coração. Quero a mulher que arriscou tudo pelo meu filho. Mariana aceitou com uma condição. Vou continuar limpando algumas horas por dia. Gosto do meu trabalho e não quero que as outras meninas pensem que sou melhor que elas. Gustavo, emocionado por sua humildade, aceitou. Os meses se passaram. Gabriel prosperava sob os cuidados de Mariana. Ela o tratava como a seus próprios netos, com amor genuíno e limites saudáveis. Cantava canções antigas, cozinhava comidas caseiras e o levava ao Parque Ibirapuera. O menino, que antes mal sorria, agora gargalhava. Gustavo começou a chegar mais cedo em casa. Pela primeira vez em anos, o escritório não era sua única prioridade. Ao passar tempo com Mariana, ele aprendeu sobre valores reais. A forma como ela encontrava alegria nas coisas simples o ensinava que a felicidade não tinha preço. Ele se sentia pequeno diante da história dela, que havia criado 4 filhos bem-sucedidos do zero. Uma tarde, enquanto Mariana preparava o jantar e Gabriel brincava, Gustavo perguntou sobre a vida dela. Ela contou sobre os filhos adultos, sobre o marido falecido e como trabalhou limpando casas para dar educação a eles. Mariana, perguntou ele com humildade, quem é realmente o bem-sucedido aqui? Ela riu. Não é uma competição, seu Gustavo. A gente faz o melhor que pode com o que tem. O importante é fazer com amor e honestidade. Essa conversa mudou algo em Gustavo. Ele começou a ver o mundo de outra forma. Um ano após a prisão de Priscila, Gabriel comemorou seu 3º aniversário. A festa foi nos jardins da mansão, mas não foi ostentação. Gustavo convidou os filhos e netos de Mariana, os outros funcionários e crianças do bairro. Durante a festa, Gustavo fez um anúncio. Havia criado a Fundação Santos, em homenagem a Mariana, dedicada a apoiar mães trabalhadoras com creches e capacitação profissional. Mariana chorou, dizendo que não merecia tamanha honra. Gustavo respondeu que ela o tinha ensinado mais sobre ser pai e sobre valores do que qualquer pessoa. Mariana continuou cuidando de Gabriel, mas também passou a se dedicar à fundação, compartilhando sua sabedoria com outras mulheres. 5 anos depois, Gabriel tinha 8 anos. Mariana, com 57, continuava trabalhando. Uma tarde, Gabriel lhe perguntou se ela era sua avó. Mariana sorriu e disse que, em seu coração, ela era. Ele perguntou por que a moça má,
havia tentado machucá-lo. Mariana sentou-se com ele e explicou que às vezes as pessoas confundem o amor. O amor de verdade é dar, proteger e se sacrificar pelo bem do outro. A Priscila não entendeu isso, mas eu entendi e seu pai está aprendendo. Gustavo, que ouviu a conversa, entrou na cozinha. Disse a Gabriel: "Você tem a melhor professora do mundo na Mariana. Eu também aprendo com ela todos os dias a ser um pai e um homem melhor." Mariana corou. Ela insistia que era apenas uma mulher normal que fez o que qualquer um faria. Mas Gustavo e Gabriel sabiam a verdade. Ninguém mais havia feito. Muitas pessoas teriam ignorado ou temido as consequências. Mariana escolheu a coragem sobre o medo, escolheu a vida de um menino sobre sua segurança. E essa bravura havia salvado uma vida. Naquela noite, tomando chá na cozinha, Gustavo agradeceu-lhe pela milionésima vez. Mariana respondeu que ele também lhe havia dado algo, um propósito renovado e a chance de, através da fundação, ajudar inúmeras outras mães e crianças. Anos depois, quando Gabriel fosse adulto, ele contaria a história de Mariana Santos a todos, a faxineira de 50 anos, invisível para a maioria do mundo, que foi a heroína mais corajosa que ele conheceu. E como ela provou que o valor de uma pessoa não se mede pela conta bancária, mas pelo coração.